Olá, começa agora mais um Histórias Reais, programa da TV PUC sobre grandes narrativas jornalísticas e documentais. A cada edição a gente traz o autor ou a autora de algum trabalho de fôlego para conversar sobre o processo produtivo, desafios da pesquisa e da escrita também. Meu nome é Diogo de Holanda, sou professor de jornalismo da PUC São Paulo. Hoje eu estou sem o Fábio Cipriano, meu colega do jornalismo que apresenta comigo o programa, mas estou na ótima companhia da historiadora Silvana Gerra, que é a nossa convidada de hoje. Ela vai falar com a gente sobre um livro super interessante que acaba de sair agora pela editora Veneta, chamado Aurora, Memórias e Delírios de uma Mulher da Vida, aí a capa do livro. Silvana, bem-vinda, muito bom te ter aqui com a gente. Obrigada, Diogo, um prazer estar aqui também. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Bom, sua pesquisa, né, é um livro que resulta de uma pesquisa de pós-doutorado, você faz o livro com o seu supervisor, né, que é o professor Joel Birman, né, e é um livro sobre a pintora Aurora Cursino dos Santos, né, uma pintora que esteve internada por muitos anos no Hospital Psiquiátrico do Juqueri e que lá produziu mais de 200 quadros. Né? É também a história de uma mulher que, como tantas outras, foi enclausurada, estereotipada, né? Estigmatizada, violentada, né? Entre outras coisas, por se opor à moral dominante, a um estilo de vida que se queria impor às mulheres. Como é que você chegou, Silvana, à figura da Aurora? Né? Como é que nasceu esse trabalho especificamente sobre a Aurora Cursino? Bom, é um longo caminho, eu vou tentar ser breve nesse longo caminho. Eu tinha feito uma tese sobre marinheiros no século XIX, na PUC do Rio, né? E tinha uma pequena sessão sobre tatuagem. Aí eu ganhei uma bolsa da Biblioteca Nacional para escrever um livro sobre tatuagem, que eu percebi que tinha muito interesse e tal. E a tatuagem me trouxe as prostitutas, porque as mulheres, vamos dizer, que eu consegui encontrar no, né, da década de 70 para baixo, que se tatuavam, eram prostitutas. Aí eu fiquei muito ligada ao movimento das prostitutas, é um movimento social aqui que tem no Brasil há mais de 30 anos, porque eu estava escrevendo a história de uma delas, uma muito tatuada, que eu escrevi um artigo, a Beatriz Barbosa, que também está no livro que eu fiz sobre tatuagem. E então eu fiquei muito ligada a essa história da prostituição, por causa dos marinheiros e da tatuagem. E por causa das prostitutas, eu estava conversando com o Joel, falei, poxa, eu tenho muito interesse em fazer uma pesquisa híbrida, né, entre psicanálise e história sobre sexualidade feminina. Aí ele topou, a gente começou, o projeto era enorme, tinha, assim, coisa do século XVI ao XXI, uma coisa bem megalomaníaca, assim, e aí tinha um capítulo que eu estava lendo sobre a Patrícia Galvão, aquele livro Autobiografia Precoce, que ela fala muito da vida sexual dela, que eu acho que é um livro importante, assim, na história dessa sexualidade mais livre, né? E tinha uma parte sobre prostitutas, mas tinha também parte dessas outras mulheres que tinham um comportamento sexual divergente né, do que vigia. Aí a Patrícia Galvão escreveu uma crônica no jornal sobre os pintores do Juqueri, que estava tendo uma exposição em 1950, que a Maria Leontina, que era a pintora, né, e que coordenava essa escola de pintura do Juqueri, ela trouxe umas fotos que a Alice Bril tirou desse ateliê e dessas pinturas, também ia ter uma exposição no MAM, ou estava tendo uma exposição no MAM, e a Patrícia Galvão, né, a Pagu, fala da Aurora. Aí eu falei, nossa, que interessante. Aí eu fui dar uma olhadinha e falei, nossa, ela era prostituta, ela era pintora. Daí eu fiquei esperando. Aí eu escrevi para o Juqueri, demorou um tempão para eles deixarem eu ver as pinturas. Finalmente eu vi, quase cair para trás, com a riqueza do trabalho, né? E aí eu falei, Joel, acho que eu vou largar tudo e vou fazer só sobre ela, né? Porque é um testemunho, né? O programa de vocês é Histórias Reais, é uma história real, mas fabulada, né? Porque ela está contando a história dela,
dentro de um hospício, né? Os quadros dela são notadamente autobiográficos, né? Você vê porque ela escreve muito nos quadros. Então eu falei, poxa, eu que me interessava por história de prostitutas, né? Falei, tenho aqui um testemunho de uma prostituta, alguém que escreveu e figurou a vida dela mesma, né? Então isso é muito raro na história social, né? Como a gente mora num país que a maioria era analfabeta até meados do século passado, esse tipo de... Aí eu vou chamar de documento, apesar de eu é arte, mas arte também é documento. Né? Uhum. É muito raro, né? Uma escrita de si, em 1950, sobre uma vida, enfim, mal vista, né? Dentro de um hospício. Então, tinha ali uma coleção de coisas interessantes e que, de fato, foi mergulhar nesses quadros. Agora, Silvana, logo vou mostrar aqui alguns quadros, mas, para além deles, a vida da Aurora é muito cheia de lacunas, né? É difícil contar essa vida, já que, em primeiro lugar, você nem teve acesso ao prontuário, né, que você pediu no Juqueri, né? Digamos assim, esses buracos aí na história dela, né, chegaram a te desanimar ou, pelo contrário, te instigaram, né, a trazer aí à tona, né, uma história tão silenciada? Como é que você reagiu diante disso? Eu diria que no começo eu fiquei um pouco preocupada, né? Como é que eu, como historiadora, ia fazer um trabalho de pesquisa a partir de pinturas e tal. Eu sempre trabalhei com iconografia, mas não radicalmente como eu fiz dessa vez, né? E aí depois... Porque a outra história sobre a Beatriz Barbosa, sobre quem eu escrevi, que está no livro Uma História da Tatuagem no Brasil, que eu escrevi antes, eu fiz todo com documentação policial e notícias policiais do jornal, que é uma prática da história social, a gente fazer essa história das populações marginalizadas por esse tipo de documento. Então, quando eu descobri que eu estava fazendo uma história a partir de uma produção própria, né, artística, aquilo foi muito instigante. Foi fascinante. E eu também achei tem um texto sobre a Aurora no catálogo que chama... da Mostra do Redescobrimento, que teve na Bienal em 2000, teve a seção Imagens do Inconsciente, né? Ela está exposta, ela está no livro, no catálogo, e alguém teve algum acesso a algum tipo de prontuário, e ali tem uma espécie de síntese da vida dela, que eu uso, né? Avisando o leitor que aquilo é uma... Porque ele também não diz a fonte de onde veio, mas de algum modo, aquela síntese vai se confirmando nos quadros, né? E eu também achei um processo que ela fez contra um processo contra agressões físicas. Ela teria sofrido agressões físicas, né? Uma tentativa de estupro em 1919. Então, ali também tinha algumas informações sobre ela, o ano de nascimento, que ela também é de São José dos Campos. Então, a gente vai configurando a personagem com esses indícios, né? Eu tenho esse documento, tenho achei ela na Folha de São Paulo, ela se candidatou a enfermeira na Revolução de 32, na Revolução Constitucionalista, né? Ou seja, essa coisa da prostituta ser uma profissão de cuidado, quer dizer, ela tem sei lá, um traço cívico, ou não, ou está acostumada a trabalhar com soldados, né? E ir para o fronte, não sei se ela foi, mas ela se candidatou. Então, essas pistas, junto com as figuras que ela fazia, ela é muito figurativa, apesar de ter um clima meio expressionista, assim, os quadros são muito narrativos, não só porque tem textos, mas são paisagens e alegorias muito ricas, né? Ela tem uma criatividade e uma coisa com a cor muito forte, assim. Então, para mim, eu estava lendo ela como uma artista interna, tal. Tem a coisa da loucura, mas, para mim, ela estava contando uma história da vida dela com memórias e delírios, né? Como é o nome do título, que é uma coisa que seria próximo do realidade-ficção, né? Como a gente chamaria. O que é realidade, o que é ficção numa narrativa, né? Então, sim, eu deixei isso um pouco, em muitos casos, no ar. Sim, é muito interessante realmente esse achado que você faz dessa denúncia de agressão
sexual, né? Eu acho que é no Arquivo Nacional, né, Silvana, que você Arquivo achou, Nacional. E de um jornalista, né, um jornalista apresentado até por um outro que era um dono de jornais, né? Deputado. Deputado, e aí a partir disso você fala daquela boate em que houve esse episódio, né, em que ela foi apresentada ao jornalista, era uma boate ali justamente na esquina da rua Santo Amaro, ali foi onde Mário de Andrade morou, ainda até hoje tem ali a placa, né, do prédio dele, enfim, assim como esse episódio das enfermeiras. Agora eu queria pedir para a gente ver um pouquinho dos quadros, porque é interessante como a sua imersão nos quadros, né, também te permite trazer elementos que iluminam aí a biografia dela, né? Vamos lá. Esse é o retrato que a Alice Bril fez dela, em 1950, no Juqueri. Era dentro do ateliê, né? E as pinturas dela estão atrás, né? Tem até o nome dela em cima. Tem também aqui, ó, eu vou mostrar... Ela tinha 54 anos aí. 54, Silvana? Aqui também um quadro que ela... Aqui, ó. Você pode falar um pouquinho desse quadro, porque justamente você vê ali detalhes, né, que te ajudam, te permitem falar um pouquinho de onde foi isso, né, o sentido desse lugar, né? Então, bom, eu trabalhei muitos anos com iconografia também, então eu sou uma leitora de imagens, assim, obsessiva, né? Quando eu vi A Brasileira, quando ela escreve A Brasileira, que parece assim uma espécie de metáfora, né, de uma mulher brasileira, assim, eu falei, não, isso é nome de loja nos anos 20. Eu já vi isso em anúncio de revista antiga, deixa eu ver, fui lá, realmente existia essa grande loja de departamentos, A Brasileira, que era, bom, não sei quem é do tempo do mapping, que nem tinha o mapping, ou a Mesbla, ou hoje em dia... as pernambucanas, sei lá, essas grandes lojas de departamento. Né? E a Brasileira era uma grande loja para família, né? Roupas, enxovais, essas coisas. E você vê que está de novo. E aí eu fui ver onde era a Brasileira no Rio de Janeiro, era no Lago São Francisco de Paula. E aí eu falei, que outro elemento que pode me levar para isso? Essa estátua que está no centro, eu falei, que estátua que está no centro da praça? É uma estátua do José Bonifácio, né, o chamado Patriarca da Independência, que está justamente com essa posição na estátua. Eu falei, bom, isso aí é o Largo São Francisco, que é do lado da Praça Tiradentes, que é um lugar tradicionalmente ligado à prostituição, eu diria talvez até hoje, não sei, mas até muito pouco tempo atrás. E a Aurora, ela faz muito noturno, a pintura dela é muito noturna, né? Então, me parece, então, essa figura da prostituta à noite, né? Contracenando com esse homem público e essa loja da família, tanto que o quadro do lado também está escrito A Brasileira, né? E aí tem uma mãe e uma criança, né? Parece aquela imagem da mãe de família com a sua filha, e lá atrás, né? Parece uma pessoa que parece ser um fantasma da Aurora, né? Como a Aurora fosse um fantasma dessa mulher ideal, né? Como se ela reivindicasse um lugar de uma mulher digna que ela se acha, porque o fato de ser prostituta não tiraria sua dignidade, né? Então os quadros dela vão muito nesse caminho, assim, né? Que mulher, ela está se retratando o tempo inteiro. Que mulher que ela era, por que ela foi tão jogada no lixo, né? Porque ela acabou num hospício, maltratada, levando choque. Ela pergunta isso, ela é uma pintura de revolta, né? O livro traz uma série, enfim, um conjunto grande de quadros, né? Que mostram, Silvana, algumas situações recorrentes, né? Alguns temas assim que parecem obsessões da Aurora e que acabam levando... Oi? Pode parar um pouco, né? Essa, por exemplo, desculpa te interromper, só para não por favor, imagina. Você falou de um tema, todos esses que vocês mostraram agora são temas ligados à maternidade, que é um capítulo do livro também. Você vê partos, filhos que ela diz ter tido, né? Tem um quadro anterior que vocês mostraram, que é uma criança dentro do útero, é um quadro lindíssimo,
que está exposto... pode ir voltando um pouquinho. Esse quadro, eu acho... esse aqui, né? Sim. É uma das coisas mais lindas que a Aurora pintou, e tem um depoimento de um psiquiatra que disse que ela, enquanto pintava, ela ia falando sobre os 9 filhos que ela disse ter tido, né? Que eu nunca soube se ela teve ou não, né? Ou se ela teve e não pôde criar, se ela teve que doar para adoção, se ela teve que abortar. Enfim, é um tema feminino, né? Que está ali da maternidade ou dessa maternidade interrompida por causa da profissão. Isso não dá para saber, mas o tema é muito ligado à história da mulher, né? Quer dizer, essa maternidade compulsória das mulheres, né? E ela pinta esse neném dentro do útero e amamentando ele dentro do útero, né? Tem um duto que leva, em vez de ser um cordão umbilical, é um duto que leva até os seios, né? Ela retém esse neném, como se ela quisesse. Eu queria ter retido essa família, eu queria ter criado essa família, se é que ela não criou, mas enfim, e ela escreve coisas envolvendo processos. Aí ela fala, aí tem algumas coisas que são bem deliriosas, mas tipo uma baronesa egípcia, né? Ela fala glândulas mamárias de vaca e baronesa egípcia, porque tem esse tipo de texto também está nos quadros dela, mas até eu fico imaginando assim, né? Aí até embaixo ela diz, né? Eu fui forçada por seringas uterinas, entrando no meu útero, vagina e envelhecendo. Quer dizer, ela está sempre falando de algum abuso, de alguma violência, né? E aí eu acho que o grande tema da Aurora, a gente pode ir mais adiante, é o tema da violência contra a mulher, que é um tema muito caro para a gente da história da mulher, e que está ainda muito contemporâneo, né? Exatamente. Né? E a Aurora vai pintar muito isso, essa violência que ela sofreu ao longo da vida, e que não só ela como prostituta, mas como muitas mulheres, um bom grupo de mulheres sofreu esse tipo de questão, que aí a gente pode falar mais adiante, né? Não necessariamente em relação à maternidade, mas a outros tipos de violência. Que o seu livro, digamos assim, incide sobre o presente. Né? É interessante falar que é um tema muito contemporâneo, né? E eu gosto, nas aulas de jornalismo na PUC, falar com os alunos que, às vezes, uma grande questão do presente ela pode ser abordada também, né? Acessada por um trabalho que olha o passado. Né? A gente fala do autoritarismo, às vezes fazendo um livro-reportagem sobre a ditadura, enfim. Como é que esse teu livro, a seu ver, ele repercute no presente, ele dialoga e incide no presente? Eu acho que a Aurora, assim como a Patrícia Galvão, ela, de algum modo, ela antecipa. Então, eu até chamo ela assim, eu não sei se às vezes eu sou anacrônica, mas em termos de temas dos quadros dela, eu vejo uma pintura, uma arte feminista no século XXI, fazendo muito o que ela fez em 50. Justamente trazendo a questão da violência contra a mulher, as questões da maternidade, o patriarcado, né? A Aurora, eu já falei numa entrevista, para mim, ela desenhou para mim o que é o patriarcado. Nem era uma premissa do começo da pesquisa, mas como ela pinta muito oficial de Forças Armadas, deputados, padres, né? Sempre um pouco atacando ela ou abusando dela, assim, isso foi para mim se delineando, né? Isso é o patriarcado, né? Que vê na mulher e na mulher prostituta um lugar para ser abusado, né? E ela uma hora ela vai expressar isso em palavras, né? Tem um quadro, a gente pode ver mais adiante, que ela pergunta por que as prostitutas mais velhas pagam o preço das moléstias venéreas, das moléstias mentais, da cocaína, do sexo. Quer dizer, ela está perguntando, mas por que eu estou pagando esse preço? Por que eu, que sou a escória da humanidade, sendo que todos esses deputados, esses padres, estão usando meus serviços, né? Assim, e eles são pessoas de bem e eu não, né? Que é um pouco essa ideia, por que eu sou a puta e a louca? Por que puta e louca é um xingamento para todas as mulheres, né? Por que a sexualidade... Perdão. Não, eu que te interrompi. Pode continuar, desculpa. Não, podemos continuar. Sim. Esse quadro que você falou, você lembra onde está, Silvana?
Você pode ir um pouquinho mais, pode ir passando. A gente pode falar antes de, esses quadros são quadros mais explícitos, né? Em relação a sexo, e ela usa as palavras, né? Enfim, então dá para ler, eu acho. Bom, ela desenha uma vagina, né? Uma vulva, no caso. E também ela fala também dessa violência, né? Minha filha Mariazinha foi forçada, né? Daí ela desenha o ânus e a vagina no meio do corpo, com muitos pênis, né? Como sempre o sexo como um lugar de abuso nas mulheres, né? A mulher como uma espécie de depósito de uma sanha masculina, né? E ela ainda fala da força pública, que era a PM da época, né? Porque as prostitutas sempre foram muito reprimidas pelas polícias, né? E outro quadro ao lado, que é essa vulva e tal, é interessante que ela, no meio uma mulher de perna aberta, né? Ela desenha, ela está falando sobre a Itália, não sei se ela trabalhou na Itália também, ou na Europa, ela fala muito da Europa. Né? E ela desenha nas costas das coxas de uma mulher, o príncipe e o presidente. Alguns anos antes, ela já estava no Juqueri, a Itália tinha deixado de ser uma monarquia para ser uma república, né, em 46. Então, ela traz esses elementos assim da macropolítica, ou do tempo dela, assim, e que eu acho que nesse sentido o trabalho do historiador para esse tipo de pode ajudar também quem está trabalhando realmente o inconsciente, ou a questão psíquica, né, da loucura, com que realidade ela está conversando. Ela é uma mulher do tempo dela, a loucura não tira a pessoa do mundo, né, a pessoa ainda está no mundo, né. Então, eu acho que ela, mesmo nesses quadros, que são quadros, né, que nunca foram expostos, eu acho curioso, né, tem algum... ela está falando de uma coisa de violência sexual, mas no fundo está falando de questões políticas, né, questões da polícia, questões do Estado italiano, enfim, ela vai trazendo tudo nessa pintura que é um jorro, né? E o livro de vocês tem um valor ainda maior, pensando que ela nunca teve uma exposição individual, né? A Aurora Cursino, ela só aparece naquela caixinha ali de arte e loucura, né? Mas nunca teve um olhar assim mais detido sobre ela, né? Você acha, Silvana, que os arquivos aí das instituições psiquiátricas, não só do ponto de vista da arte, mas de outros aspectos, têm ainda muito a ser explorado? A gente, pensando, por exemplo, na literatura, a gente tem a figura da Estela do Patrocínio, tem a Maura Lopes Cansado, há ainda muito a ser conhecido, revelado nessas instituições? Acho que sim. Eu estou escrevendo um livro sobre o Bispo do Rosário, também um pouco com esse método, né? Eu acho assim, eu acho curioso. A primeira pesquisa sobre a Aurora está sendo exposta desde 1950 em exposições sobre arte e loucura. Ela já deve ter participado de umas 15 exposições em grandes instituições brasileiras, né? E sempre, né, ela foi agora para Berlim, também foi junto com outros artistas, Bienal de Berlim de 2020. Eu acho curioso, porque não existe, tirando o bispo, quase não há livros individuais sobre esses artistas, né? Seja do Engenho de Dentro, ou lá do Sul também tem, né? São Pedro, e agora o MAOC, mas também eu acho que o MAOC, que é o Museu de Arte Osório César, onde essas pinturas estão, que é um museu maravilhoso, que inaugurou ano passado, dentro do complexo do Juqueri, né? Que no mesmo ano que o Juqueri fechou as portas, né? Como hospital psiquiátrico, o museu inaugura como uma nova era ali. E aí eles estão fazendo um trabalho muito legal de trabalhar esses artistas, né? Eles digitalizaram todas as obras, são dezenas de artistas. Eu vejo que cada vez mais vai haver esse tipo de trabalho monográfico sobre eles, porque eles são singulares, cada um tem um estilo, né? Tudo bem você fazer as exibições ou livros coletivos, mas eu acho que agora a gente deve isso a essas pessoas, né? A subjetividade delas, né? E olha a história que a Aurora estava contando e que ninguém ainda tinha escutado para valer, né? Ela é uma obra de revolta contra a violência contra a mulher, né? E que é um assunto super contemporâneo, e super contemporâneo dentro das artes plásticas, né?
Uhum. A gente está chegando quase ao fim, temos 3 minutinhos. Queria te fazer uma pergunta sobre a sua trajetória, Silvana. Você primeiro estudou os marinheiros, né? Depois fez um livro sobre a história das tatuagens, estudou a vida de uma prostituta alagoana, né? A Beatriz Barbosa, agora a Aurora, o Bispo. O que une todas essas pesquisas, assim, na sua opinião? Né? O teu interesse ele é unificado por que exatamente? Pelos marginalizados? Como é que você poderia sintetizar? Assim? Eu acho que é pelos marginalizados, sim. Eu também sou um bandista. Aí no lado... Sim, também. Todas essas pessoas são linhas de umbanda, né? As pombagiras, os marinheiros. Eu também já trabalhei com escravidão, com indígena, né? Trabalhei com guerragistas contra indígenas. Eu trabalho com os marginalizados, mas eu presto muita atenção na questão cultural, né? Numa história cultural que eu acho que esses marginalizados... Quem fez a grande cultura no Brasil, a grande arte no Brasil, foram os marginalizados. O Brasil a nossa cultura é baseada na cultura popular e marginalizada, né? Samba, capoeira, funk, tudo sempre foi marginalizado. Então, eu acho que os marginalizados têm muito a dizer para nós que somos assim, né? Não, eu não sou uma pessoa marginalizada, eu sou mulher, né? Tirando isso, mas não sou uma pessoa marginalizada. Então, mas eu aprendo muito com esses personagens eles me dizem eles me ensinam muita coisa, né? E no caso da Aurora, eu fiz esse livro no pós-doc na psicanálise, porque eu quis trabalhar interdisciplinariamente essa ideia da história e fazer uma escuta psicanalítica também. Eu não fui muito bem sucedida, e aí meu supervisor fez um pouco essa parte no livro também, que é o Joel Birman. Então, eu acho que é muito legal, que também eu acho que isso é outra coisa que me interessa, essa interdisciplinariedade, né? Essa multidisciplinaridade na universidade. Perfeito, maravilha. Chegamos ao fim. Espero ter outras conversas com você. Certamente vou seguir aí acompanhando o teu trabalho. Parabéns, obrigado e tudo de bom. Obrigada a você. Obrigado. Tchau, tchau.